Santo Amor, meus queridos, Senhor, pelo terceiro andar, segundo andar, seja a inscrição aqui do terceiro andar e avivamento em palavra e ministração, que os seus pequeninos venham aprender a presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos a Deus, obrigado, auxilia aí, agradecer. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. 1 Samuel 2, quero dar as boas-vindas aqui aos irmãos que estão nos visitando. Ok? Marcos, você de lado já. Vai, esse lado aqui tem. Como é que é o nome, Renato? Da sua família? Como é que é? Karen. Amém. Tem a sua prima também, ali do lado, né? E como é que é o nome da sua priminha? Como é que é? Aline e Karen. Amém. Lá atrás, do lado da nossa Hilda, Kathleen. Você é de casa já também, tá, Kathleen? É da família. Bom demais. Saudade da senhorita. Amém? O resto da minha de casa, vamos para o nosso nome, vamos para o 3. Glória a Deus. E esse é o lar da família GSM. E é um prazer estar com os irmãos aqui, na presença do Senhor. Pode assinar o dedo, tá? Deus é bom. E 1 Samuel, no capítulo 2, verso, apenas o verso 30, nos fala assim: quando o Senhor Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem do seu pai que ele me extraiu diante de mim. Fala assim: mas agora declara o Senhor, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, serão tratados com desprezo. E abre em Efésios, a nossa meditação, no capítulo 1, aleluia, versículo 10. Efésios capítulo 1, verso 10. Prestem bastante atenção nos dois textos, irmãos, que eu quero falar com os irmãos hoje, sobre mais um princípio que manifesta a nossa herança de Cristo em nós. Às vezes, irmãos, a gente está caminhando com o Senhor, e às vezes não vemos resposta, não vemos a bênção ser derramada, e algumas vezes, irmãos, como nos advertiu em Provérbios 24, verso 1, fala assim: não tenhas inveja dos homens malignos. Mas algumas vezes a gente passa o olho assim e vê pessoas que não deveriam, não merecem, mas alcançam, conquistam, avançam. E muitas vezes alguns cristãos se encontram perguntando assim: por que eu não? Por que não acontece comigo? Por que não desenrola na minha vida também? Eu conversei com um jovem uma vez, e ele falou uma coisa interessante: pastor, eu não tenho inveja nenhuma do irmão, das pessoas, entendeu? Não me importa se fulano tá assim, tá A ou tá B. Mas por que eu não? Eu gostei da pergunta dele. Gostei muito da pergunta dele. Muito interessante. Efésios capítulo 1, verso 10 fala assim: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. E no mesmo capítulo, verso 18, no mesmo capítulo, isso: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, deixa eu orar por você mais uma vez. Senhor, ilumina-nos para que compreendamos, exerçamos fé, cresçamos em esperança,
amadureçamos em amor. E em nome de Jesus, por Jesus, em Jesus, nós vivamos a herança que o Senhor conquistou a nosso respeito. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Como eu disse, algumas coisas parecem não desenrolar na vida de algumas pessoas. Algumas coisas parecem que não estão se encaixando. Mesmo fazendo tudo aquilo que até onde conseguiram ensinaram ela. Faz todos os procedimentos por fazer o melhor possível. Mas não encaixa. Não se encaixa. Hoje de manhã eu falei uma frase que eu percebi a importância da frase que eu mesmo disse depois que eu havia dito a respeito da nossa gincana da Escola Bíblica, que já começou. Se você não participa, venha participar. Na nossa gincana eu falei o seguinte, não sei se os irmãos lembram, que um dos motivos da gincana é trabalhar em nós coisas que nem eu estou enxergando, ou você ou outro. E nesse momento que nós estamos trabalhando em equipe, acaba a gente descobrindo em nós coisas que precisavam ser trabalhadas, mas estava por algum motivo engavetado ou bem escondido. Compreende? Sabe, quando você está passando por uma situação que ela te aperta e de repente você tem uma reação que você não imaginava? Pois é, às vezes as pessoas falam assim, eu não sou assim. Eu quero te dizer simplesmente o seguinte, só que algumas coisas estavam trancadas, engavetadas, e precisavam sair para fora. Mas, pastor, eu preciso passar por situações, por dificuldades para que essas coisas saiam de mim, ou emerjam, ou sejam desengavetadas. O pessoal da iluminação aí, me ajuda aí. Não precisa. Como eu já falei, precisa pecar para aprender que o pecado é ruim. Você não precisa errar para aprender, como o diabo, a mídia e o mundo quer ensinar. Errando é que se aprende. Não, errando também é que se aprende. Você não precisa caminhar na dificuldade para aprender que Deus é o Deus que abre o mar. Você não precisa estar numa tempestade e precisar ver Jesus caminhando sobre as águas para crer. Você precisa mergulhar em Cristo. E todas as coisas, porque todas as coisas convergem a Cristo. Você precisa caminhar com Cristo. E quando você estiver em Cristo, mergulhado em Cristo, você vai começar a entender muita coisa. E aí quando você entender muita coisa, você cruza os braços e fala, já aprendi, pastor? Não, você mergulha mais um pouco. Lembra da visão do profeta? Existem águas que estão nos artelhos. Existem pessoas que estão mergulhando nas águas de Cristo, mas ainda estão com as águas aqui nos tornozelos. E existem pessoas que já estão melhor. As águas já estão nos joelhos. Existem pessoas que estão melhor ainda. As águas já chegaram nos lombos. Existem pessoas que já estão em águas profundas com Deus. Mas eu quero te dizer para você que também já está navegando em águas profundas. Tem mais. Sabe que é até profético. Nós conhecemos, segundo os cientistas, nós conhecemos mais do espaço do que do fundo do mar. Porque nem no fundo do mar a gente conseguiu chegar ainda, porque não temos tecnologia para isso. E é até profético isso. Porque águas profundas parecem não ter limites. Mas a gente sabe que tem. A gente só não chegou lá. As águas do mar existe um limite. Mas as águas de Deus, em Cristo Jesus, são ilimitadas. Mas existe um hino, irmãos, que é um hino que eu não gosto de cantar, porque ele acaba profetizando uma coisa um pouco ruim, embora ser realidade de alguns. Que fala, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos. Nem todo mundo tem só gotas na vida. Tem gente vivendo chuvarada de Deus. Mas infelizmente existem pessoas que só têm conta-gotas da presença, da bondade e da bênção de Deus. O triste é que existem pessoas que estão satisfeitas assim.
Quando eu estudei psicologia, nós tivemos um experimento com um rato, que ele ficava alguns dias sem beber água. Então quando ele chegava na nossa clínica, ele estava extremamente sedento. E aí, amados, a gente fazia os testes com ele, a ideia era fazer o rato, a torneirinha era uma alavanquinha, ele tinha que bater a torneirinha, e quando ele batesse a torneirinha, ia uma gota de água, exatamente uma gota de água para ele. E ele bateu e veio. O faro muito apurado, ele sentiu o cheiro da água rápido, porque ao cheiro das águas, até as plantas brotam, né? E correu e bebeu a gota de água. E ficou ali, esperando, mas nada veio. Mas aí ele bateu de novo. E depois de alguns testes, ele aprendeu que toda vez que ele batia a alavanca, ele bebia água. É bonitinho, irmãos. Ele colocou uma mão assim na parede da caixinha e encaixou a outra e tec, e bebeu água à vontade. Quando ele aprendeu que aquela alavanca dava água. Tem gente acostumado com gota, tá sedento, mas é acostumado com gotas. Mas Jesus está te convidando, vem sedento, saciar a sua sede, saciar. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, encontrou com a mulher samaritana, ele não falou assim, eu vou colocar algumas gotas em você, fica satisfeita. Não, eu vou colocar uma fonte em você, e ela vai jorrar para a vida eterna. Você é convidado a jorrar Jesus em você. Nesse texto de Efésios capítulo 1, verso 10, fala exatamente que todas as coisas convergem em Cristo. E no versículo 18, Paulo ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, eu oro para que vocês sejam iluminados, para que vocês entendam a herança gloriosa que está derramada em Cristo Jesus sobre a vida de vocês. Porque é uma herança gloriosa. Irmãos, o Instagram, a mídia, o mundo sempre tenta seduzir a gente para heranças e riquezas deste mundo. É uma doideira, irmãos. É uma doideira. Tem um desses blogueiros, youtubers, ele tem um monte de carro importado assim na garagem. E a nova geração empolga muito com isso, né? Fica olhando assim, uau! Uau! Que incrível! Eu lembro quando meu sobrinho era bem pequenininho, ele falou assim, tio, eu quero ter um Porsche quando eu crescer. E um dia nós vimos um Porsche no centro da cidade, branquinho passando. Eu sei lá um Porsche, Riquel. E ele... É interessante. Eu trabalhei do lado de uma empresa, irmãos, que só parava carrão. Só carrão, irmão, Ferrari. Literalmente, Ferrari, Porsche, Camaro, moto 1100 cilindrada, só assim, os magnatas. E aí de repente tinha adulto tirando foto com os carros. Aí vinha o pessoal da loja, depois de atender, tirando foto com os carros. Porque é lindo, né? As coisas da terra, aquelas casas com piscina. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso, casa com piscina, borda infinita. Mas não se deixe seduzir, se iludir por as coisas dessa terra. Não sobrará pedra sobre pedra. Quanto tempo você acha que um carro importado vai durar depois que o fogo de Deus cair? Quanto tempo você acha que aquele metal vai demorar para derreter? Nós fomos convidados a uma herança eterna. Não quer dizer que você não possa conquistar, não possa viver tudo isso. Mas fomos chamados a uma herança eterna. Mas em Efésios 1:10 fala exatamente que Jesus veio convergir as coisas do céu e as terrenas. Se você for fiel, comereis o melhor dessa terra. Dê e Deus te devolverá. Aumentarei a sua fazenda, sararei a sua terra. Existe promessa para este mundo na nossa vida, sabia? Tipo, achar que ser espiritual é rejeitar tudo que tem na terra,
esquece que existem promessas terrenas sobre a sua vida, de saúde, de prosperidade, de bênçãos ilimitadas. Então não é pecado, pastor, eu desejar ter uma casa bonita, uma casa dos meus sonhos? Lógico que não. É pecado, pastor, eu desejar ter um Porsche, uma Ferrari? Claro que não. É pecado, pastor, eu desejar viajar pelo mundo todo, vestir roupas boas, comer boas, né, comidas assim, antes do bom e do melhor? Claro que não. Os maiores, mais poderosos homens na presença do Senhor eram todos muito ricos. Não eram riquinhos, não. Ou bem de situação, né, como dizem. Muito. Abraão, quando ele foi chamado, entenderam, reconhecido em todo o Oriente Médio. Jó, o homem mais fiel, íntegro da palavra do Senhor, era o homem mais poderoso do mundo em sua época. Salomão, o homem mais sábio do mundo, cotado entre os maiores bilionários da história. Jacó, que não tinha nada quando do filho dele, o homem dos homens mais ricos. Então, prosperidade não é algo pecaminoso. Ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra do Senhor. E aí nós precisamos compreender que existe caminhar com Cristo para que nós vivamos as promessas do Senhor. Existe uma caminhada com Cristo para que entendamos as promessas do Senhor. Existe, irmãos, um entendimento com Cristo para que eu receba a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós fazemos quando viemos à igreja. Estamos caminhando com Cristo. É isso que fazemos quando lemos a palavra do Senhor na minha casa, na igreja, em todo lugar. Eu estou caminhando com Cristo, eu estou aprendendo as palavras de Deus. É isso que eu estou fazendo quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu me envolvo com as coisas de Deus. Eu estou caminhando com Cristo. Porque à medida que você amadurece, você entende, então você está apto a receber as promessas de Deus na sua vida. Sabe por que algumas coisas não desenrolam? Porque muitas pessoas estão ancoradas em coisas que era para ele deixar para trás. Sabe por que algumas coisas não deslancham na vida de algumas pessoas? Porque ela está presa em muitas amarras que já eram para ter sido desamarradas. Sabe por que muitas coisas materializam na vida das pessoas? Porque, irmãos, existe muita ferida que já era para estar curada, mas o próprio indivíduo fica cutucando ela com um palito, remoendo coisas que já eram para ser deixadas para trás. E à medida que isso é deixado para trás, as feridas são curadas, as coisas são desamarradas, então as coisas fluem naturalmente na vida do Filho de Deus. E aí, irmãos, eu quero trazer para você 1 Samuel capítulo 2, 30. Nos traz uma história que eu não gosto de pregar em cima dela. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender na caminhada cristã é que você não vai fazer tudo o que você gosta. Eu vi uma frase num filme essa semana que eu achei interessante, eu peguei pra mim. Foi um filme? Foi um filme. Um homem mais velho colocou um monte de legumes no prato, e um homem, 25, 30 anos, sentou na frente dele com um prato cheio de estrogonofe, essas coisas, né? E nada de verdura. Ele falou: você não come verdura, não? Não. E por que você não come? Porque eu não gosto, porque eu não quero. Então você não é homem ainda. Por quê? Porque o dia que você se tornar homem, você vai aprender que nem sempre você vai fazer tudo o que você quer. Eu como verdura porque eu preciso, não porque eu quero. Achei maravilhoso. Jovens, aprenda isso. Você vai se tornar homem quando você aprender que na vida você não vai fazer tudo o que você quer. Nem sempre você vai fazer tudo o que você quer.
A vida não é um playground, não é um parque de diversão. A vida é um mundo em trevas e em guerra constante. E o reino de Deus, você não foi convidado para sentar numa rede e beber água de coco geladinha enquanto Jesus te abana. Jesus te chamou para uma guerra. Isso aqui, dentre os muitos nomes que você pode dar, lugar de festa, lugar de cura, hospital, isso aqui pode ser chamado também de quartel-general, onde você é treinado, preparado e enviado à guerra. E eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Eles te perseguirão, entrarão em suas casas, te ofenderão, te esmagarão, matarão seus filhos e levarão os outros escravos. Mas não temam, porque bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque os profetas também sofreram assim por mim, disse Jesus. Eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes é muito bom ser crente com banco. É uma delícia. Você vai ver na hora que chegar o nosso ar-condicionado, e está chegando. Tem crente nessa casa. Você vai ver que delícia. Você vai ver que delícia. É muito fácil ser crente no ar-condicionado. E que venha, somos prósperos. É uma delícia pisar em porcelanato. É uma delícia usar tecnologia de primeiro mundo. É uma delícia. Mas quando isso tudo acabar, ainda será delicioso caminhar com Cristo? É uma coisa que nós precisamos entender. Que a gente cita muito a África. A África, a África, a África. Mas isso aconteceu hoje aqui. Compreende? A Venezuela era um país muito próspero. São os reis do petróleo. São os reis do petróleo, irmãos, na América. E você não compra um litro de leite. Você não consegue comprar um litro de leite com R$500. Para você ter ideia. Estão na miséria. Eu não estou falando que isso vai acontecer no Brasil. Mas até onde você está disposto a ir com Jesus? E se Jesus de repente fala, eu quero que você vire missionário na Venezuela. E aí? Até onde você está disposto a ir com Jesus? Compreende? Em 1 Samuel capítulo 2:30 fala de um texto, como eu disse, eu não gosto de pregar nele, porque ele é muito triste. Porque eu gosto de Eli. Eu gosto de Eli, irmãos. Eu sou simpático com Eli, sabia? Isso aí é minha humanidade, tá, irmãos? Eu não sou simpático a Davi quando eu sou com Eli. Eu gosto de Eli. Parece ser um bom homem, sabia? Parece ser um bom homem. O grande sacerdote, o grande pastor Eli de Siló, parecia um bom homem. Sabe, quando Samuel, filho de Ana, é entregue a ele cuida tão bem daquele menino, que aquele menino virou um grande homem de Deus. E quando Samuel ouviu pela primeira voz de Deus, quem ajudou ele a identificar foi Eli. Porque Eli, eu não sei como estava a situação dele naquele momento, mas já foi um homem que ouviu a voz de Deus. Eu sou simpático a Eli. Era um gordinho, bem gordão. E era um bom homem. Você não vai ver, irmãos, ninguém falando nada de Eli, de corrupção, de pecado, nada. Nada. E o sucessor dele, Samuel, foi um grande homem de Deus, um dos maiores profetas da história. Mas ele tinha uma falha. Ele tinha uma falha muito grande. Ele tinha um calcanhar de Aquiles. Segundo a mitologia grega, Aquiles era um grande herói da antiguidade, que nada podia acertar e matá-lo, a menos que você cortasse o calcanhar dele. Então ele perdia todas as forças, então ele poderia ser morto. E ele morre exatamente assim, com a flechada no calcanhar, ele enfraquece e é morto na batalha. E por isso que a gente fala calcanhar de Aquiles, a fraqueza de Aquiles. Eli tinha uma fraqueza. Hofni, Finéias, seus 2 filhos, que também eram pastores, auxiliares dele ali, e que agora na maioria das vezes estava fazendo quase que todo o serviço, porque Eli estava bem velho. Hofni e Finéias tinham um problema. Ele roubava do povo, roubava dízimos e ofertas. Eles roubavam do sacrifício, ameaçavam e extorquiam o povo.
e nas horas vagas, nos momentos de diversão, namorava tudo quanto é mulher do reino. O povo muitas vezes falou com Eli, que era o pastor-chefe, mas Eli chamava eles para conversa e ficava só na conversa. Irmãos, é melhor que a gente resolva tudo na conversa. Paulo fala sobre isso. Se seu irmão pecar, vai a ele e fale com ele. Vai a ele e fale com ele. Não é vai. Se o seu irmão pecar, sai espalhando o pecado do seu irmão. Quem faz isso é secretário do diabo. Vai a ele e todo grupinho que você tiver, comente sobre o caso. Secretário do diabo. Não. Vai a ele e fale com o seu irmão. Meu irmão, você está em pecado, isso está errado, isso precisa ser melhorado. Eu posso te ajudar? Eu posso orar pela sua vida? Se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chame mais um e vai até ele. Se na presença de mais um irmão ele não ouviu, leve para os pastores. Os pastores vão adverti-lo. E se ele não ouvir, o que vai acontecer? Vai ser colocado no banco, em disciplina, algumas vezes até excluído. Poxa, a igreja exclui pessoas? Sim, a igreja exclui pessoas. A igreja era para ser inclusiva, a igreja não é inclusiva. Que fique registrado aqui, irmãos, a igreja não é inclusiva. A igreja do Senhor não é inclusiva. Nós não entendemos que as outras religiões levam a Deus. Vamos parar com essa bobagem de ecumenismo. Isso tentou entrar em 1990, agora está querendo entrar na forma de... Em 1990 era chamado de ecumenismo. Lembra, pastor Luiz? Ecumenismo, a união das religiões. Agora está chamado de inclusivo. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela não é inclusiva. A igreja evangélica pode ser, a católica pode ser. A igreja do Senhor não é inclusiva. Ela é uma reunião de filhos, lavados e remidos do sangue de Jesus. Não fazemos distinção de sexo, cor, nacionalidade e posição social. Não, todos são iguais. Mas o restante da pataquada que estão inventando aí e das escravidões que o diabo está lançando, não compactuamos. Nós não vamos aceitar. Pode que não tememos nada. Quem nos separará do amor de Deus, irmãos? Quem nos separará? Quem pode nos separar de Jesus? E Eli, irmãos, ficava só na conversa. E as pessoas estavam indignadas com aquilo. Respeitavam Eli, mas estavam angustiados pelo que aqueles homens estavam fazendo. Era um homem abençoado. Você lembra da palavra? O homem liberou uma palavra só. Irmãos, olha o poder, a autoridade espiritual desse homem. Ele liberou uma palavra sobre Ana. Você sabe aí quantos filhos Ana teve? Quem sabe? O homem liberou a palavra. Você lembra? 6 filhos. Depois de Samuel, ela teve mais 5. O homem não liberou uma promessa de Samuel, não. O homem liberou, irmãos, a abertura do útero da mulher. Eu acho que ele nem entendeu direito. Sei que Deus deu a palavra e liberou assim, ó. Vai, receba conforme a sua oração. Pronto, a madre da mulher pariu 1 por ano. Estão parindo. Mas é um homem que não estava disposto a tratar com os seus filhos. Porque tem coisa que fica na conversa, tem coisa que tem que ir para ação. Tem coisa, irmãos, que você aguarda, e tem coisa que você, irmãos, tem que ir por tete a tete. Tem coisa, irmãos, que você aguarda a resposta de Deus, mas tem coisa que você precisa ir para o joelho e falar assim: eu não levanto daqui até o Senhor me dar uma resposta. E Deus, ele fala, Deus, não pense que isso é desrespeito. Porque o próprio Deus fala assim, ó, faz prova de mim, faz prova de mim, faz prova de mim, entra na data do desafio. Mas Eli, por algum motivo, ele já não ouvia a voz de Deus. E por não ouvir mais a voz de Deus, Deus teve que escolher o menino Samuel para falar. E entregou uma profecia pesada para Samuel. Era um menino apenas, irmãos, mas Deus entregou. Vocês viram o áudio que eu mandei no grupo da igreja? Da menininha de 7 anos que teve uma visão do céu?
Vocês já ouviram? Às vezes, irmãos, os adultos estão distraídos que Deus tem que... Vou entregar para essa criança aqui. Vai entregar para ela. Deus tem algo gigante para entregar para você. Mas Ele quer que você se coloque no prumo para Ele falar com você. Ele quer que você coloque na posição correta para Ele falar com você. Mas Deus não quer só falar, porque Deus não é um Deus só de palavras, irmãos. Ele também quer fazer em você e através de você. Mas você precisa estar na posição certa. Quando Ele falar, senta e come, os corvos virão te servir. Mas quando Ele falar, levanta e anda, porque a sua caminhada é grande, levanta e anda. Porque tem milagre à frente. Deserto não é lugar de estadia, irmãos. Deserto é lugar, irmãos, do desafio de Deus. Ele pode saciar a sua sede, mas Ele logo vai te falar, caminha. Rompe com essas amarras, rompe com essas feridas, rompe com essas barreiras, enfrenta. A palavra do Senhor sempre vai nos falar para resistir ao diabo. Boa parte do que acontece na vida das pessoas, irmãos, é o diabo mesmo trabalhando. E às vezes coisas minhas que poderiam ser resolvidas, irmãos, com o joelho dobrado, um posicionamento de fé, vão se desencadeando assim, anos após anos, sem desenrolar. Por quê? Por falta de posicionamento. Uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque quando nós olhamos para os montes, irmãos, as pessoas podem perguntar de onde virá o meu socorro, mas nós sabemos a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem tem uma palavra, irmãos, não precisa temer o futuro. Mas Eli não aceitou, não deixou aquilo guardar no coração dele. E os meninos dele continuaram nas mesmas práticas. E os dias passaram. E um dia, na casa de Eli, chegou uma visita inesperada. Sabe? Tem pessoas esperando essa visita. Tem pessoas esperando que um profeta do nada chega e entrega uma palavra profética para ele. Tem pessoas esperando que Deus envie uma palavra para ele diferenciada através de alguém ou faça algum sinal. Só que cuidado com essa espera, porque o Senhor muitas vezes tem chamado o seu povo para a intimidade. E é no local de intimidade, irmãos, é que verdadeiramente nós aprendemos, amadurecemos, vivemos tudo com o Senhor. O local da intimidade é esse precioso que Jesus está chamando, e chamando tantos crentes. Mas tem gente ainda esperando sinal. Os fariseus também pediram sinal. Jesus falou assim, nenhum sinal eu entrego para vocês. Quando ele foi preso por Anás e Caifás, diante dele foi colocado cegos e aleijados. Falou assim, cure eles para que nós creiamos. E Jesus falou assim, eu estou há 3 anos curando e ressuscitando no meio de vocês de butuca lá olhando e vocês não creram? Não vou dar um show para vocês aqui, vou dar um espetáculo para que vocês creem. O único sinal que vocês terão é que o Filho do Homem ficará nas entranhas da terra por 3 dias, mas ao 3º dia ressuscitará. E o reino do Senhor é eterno. Cuidado esperando o sinal de Deus para tomar uma posição, porque nem sempre Deus vai usar um profeta para te dar uma boa notícia. E nesse dia foi o que aconteceu com ele. O profeta Eli, senta, deixa eu te contar um negócio. Sabe aquelas mensagens que a gente não quer entregar? Você sabe aquelas mensagens, sabe aquelas mensagens que a gente não quer pregar? Que você, Jesus, eu não estou querendo pregar isso, mas Deus só, você vai. Como diz a profeta de Deus, Lauriette, se Deus revelou, fala. Se mandou, tem que falar. Mas se Deus não falou, não fala. Quem brinca com fogo pode se queimar. É verdade. Senta ele. Por
que você não obedeceu? O que foi entregue para você? Por que você honrou mais os seus filhos, mais a sua fraqueza, mais o seu calcanhar de Aquiles, mais a sua dificuldade do que a mim? Porque você valorizou mais o problema do que a mim? Por que Eli, eu chamei o seu pai, a sua geração, desde o ventre lá do seio da mãe dele, e fiz uma promessa para o seu pai, que a geração dele seria uma geração que serviria no meu altar, que entraria na minha presença por todo sempre, Eli. E agora? Não será assim, Eli. A partir de hoje, Eli, sua geração morrerá toda. Quem sobrar mendigará e implorará aos reis que lhe dê algum presente para que sobreviva, algum emprego que sobreviva. Porque você aceita prostituição, porque você aceita blasfêmia, porque você aceita o pecado, porque você não me honra. A partir de hoje, Eli, eu estou anulando a minha promessa que eu fiz ao seu pai, e passarei a promessa para outro. A partir de hoje, Eli, eu não tenho mais conversa com você. Eu estou cortando os laços sacerdotais contigo. E o profeta virou e foi embora. Mergulhe no Senhor, irmãos, porque nem sempre o sinal é uma boa coisa. Alguns dias depois, e os cara de pau dos filhos dele meteram a mão na arca, colocou no ombro. Vamos para a guerra, só está no papo. Nós temos um amuleto sagrado, nós temos uma arma secreta, a arca, que é o poder de Deus. Quem esteve no meu estudo sobre a arca da aliança aprendeu que a arca não tinha o poder de Deus. A arca não continha o poder de Deus. Era o lugar onde Deus manifestava a glória dele. Ela era sagrada porque era consagrada, como essa bateria é. Bateristas, jamais toque coisa mundana nessa bateria, porque é algo sagrado ao Senhor. Os microfones, cada instrumental, cada caixa de som são sagrados. Pais, ensine seus filhos a respeitar cada objeto desse. Porque por crescer na igreja, aqui eu falo aos nascidos, costuma não ter muito respeito, porque se torna comum do cotidiano da vida dele. Tenho muito respeito pelas coisas sagradas. Tenho muito respeito. E aqueles cara de pau colocou a arca nas costas e foram para a guerra. Naquele mesmo dia, eles morreram. Tal como o profeta disse: eu matarei seus 2 filhos. O sinal para você que foi a minha mão. Os 2 vão morrer no mesmo dia. Hofni e Finéias tombaram na batalha. A arca do Senhor foi tratada como um lixo, sabe, irmãos? Ela foi levada como se fosse um pedaço de lixo, de escárnio pelos inimigos. Porque é isso que acontece quando as pessoas se comprometem com o mal. Olha o mundo, irmãos, o mundo é escarnecedor porque não tem compromisso com o Senhor. Olha os escarnecedores que estão ao seu redor, as bobajadas que eles falam, que eles fazem, não tem compromisso com o Senhor. E quando aquele que caminha com Cristo olha mais para o mundo do que para Deus, ele também traz o escárnio para a vida dele, traz o escárnio para a caminhada dele. Naquela mesma tarde, Eli estava sentado aguardando a guerra, provavelmente como Moisés fazia, estendendo a mão, e talvez até com pessoas segurando a mão dele, para que a guerra fosse vencida. Mas aí chegou o mensageiro: Eli, Eli, que grande tragédia, qual foi? Os seus filhos acabaram de morrer na guerra. E a arca da aliança foi tratada como um lixo, foi levada como se fosse um pedaço de madeira. Naquele mesmo momento,
Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, que estava próximo de ganhar, começou a entrar em trabalho de parto. E um grande choro aconteceu em Israel. Porque a presença do Senhor foi embora. Naquele dia, quando nasceu aquele garoto, a mãe dele falou assim: o seu nome será agora Icabó, porque a glória do Senhor se foi de Israel. O que me chama a atenção, irmãos, é como o Senhor começa a frase com Eli: porque você não me honrou. Porque você não me honrou, eu não posso te honrar. Chegai a mim, e eu chegarei a vós. Jesus, ele deu um passo em sua direção na cruz do Calvário. Jesus já deu um passo a seu respeito na cruz do Calvário. Mas tem gente esperando para levantar. Tem gente deixando de comer o alimento que fortalece e justificando que está fraco demais, sendo que os corvos e os anjos já estão servindo. Tem gente apegado ao val de Jaboque, mesmo depois que ele já teve um encontro com o anjo. Depois do encontro com o anjo do Senhor, irmãos, o que te resta é atravessar o val e enfrentar os seus medos, suas dificuldades, as suas limitações. Lembra de Jacó? Agora só me resta enfrentar Saul, seja qual for a consequência. Eli não honrou ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, algumas coisas não desenrolam na vida das pessoas, porque ela não entende o princípio da honra. Ela não entende o princípio do reconhecimento de Deus, dos outros ao seu redor. E isso é algo que nós precisamos trabalhar em nossos corações. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Domingo que vem ainda falarei sobre o princípio da honra. Eu gostaria que você levasse essa palavra para o seu coração. A história de Eli não é só uma história triste. É um modelo, irmãos. É um modelo de alguém que começou bem, mas terminou mal. E eu estou vendo, irmãos, ao longo da história, muito dessas histórias. Irmãos, melhor é o começo, é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu estou vendo pessoas começarem muito bem e terminarem mal os seus dias. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A igreja vai estar orando pelos irmãos mais novos, mais frágeis, nessa noite. O modelo da vida de Eli nos mostra de uma caminhada. De uma caminhada que foi perdendo sentido ao longo do tempo. Pela religiosidade, pela rotina, pelo medo. Pelo medo de perder, pelo medo de encarar, pelo medo de avançar, pelo cansaço, pela preguiça, não sei, irmãos, pela acomodação. Eu sei que é um modelo que nos diz que a ordem de Deus é para marchar, a ordem de Deus é para avançar, a ordem de Deus é de vitória, e não, irmãos, de desfrute, como as pessoas pensam que é o reino de Deus. A ordem, irmãos, é de guerra, é de batalha. Na caminhada a gente vai desfrutando, sim, vai sendo abençoado, mas a ordem é de marchar, de enfrentar seus medos, suas dificuldades,
suas limitações, seus desânimos, suas fraquezas, suas dificuldades. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você como eu tenho orado muitos desses dias, para Deus destravar em seu coração esse princípio tão maravilhoso chamado honra. Quando eu entendo o princípio da honra, então eu colho os benefícios da honra. Lembra, atitudes, palavras, dinheiro, esforço, empenho são sementes que frutificam na sua vida e vão frutificar de qualquer jeito, de qualquer maneira, seja boas sementes ou más sementes. Eu quero orar para o Senhor destravar esse princípio na sua vida. O primeiro princípio que eu falei com vocês é o da gratidão. E sabe por que eu comecei pelo da gratidão? Porque é uma direção do Senhor. E hoje eu estava lendo num texto. E é lindo, irmãos, o que Deus fala aos nossos corações. A honra, ela caminha lado a lado com a gratidão. Quero orar pela sua vida. Quero orar por um destravar na sua vida. Os irmãos estão orando por você. Os irmãos mais maduros estão orando por você. Destravar na sua vida. Qualquer coisa que esteja no mais profundo do seu coração, que seja retirado, colocado sobre a mesa diante do rei. Feridas sejam tratadas. Feridas sejam tratadas. Angústias sejam saradas. Medos sejam retirados. Fraquezas sejam aniquiladas pela nutrição do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Eu, como ministro da palavra do Senhor, eu ministro uma nutrição espiritual sobre a sua vida, porque existe uma caminhada, sim, a caminhada não é fácil, é um desafio, mas o prêmio, o amadurecimento, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Espírito Santo, a tua presença é real neste lugar. Eu não paro de sentir a tua presença. A tua presença é real. O Espírito Santo de Deus está aqui, amados. Começa a falar com Jesus aí. Começa a falar com Jesus aí a seu respeito. Senhor, eu coloco os teus filhos diante do teu altar, diante da tua presença, diante da tua bondade. Cura os seus filhos. Destrava, Senhor. Destrava, Senhor. Princípio da honra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Para que o teu nome seja louvado melhor, adorado melhor, servido melhor. Para que nós venhamos, Senhor, viver a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Para aquilo que tudo que converge em Cristo seja derramado sobre nossas vidas.
em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão e fala com ele assim: aprenda, meu irmão, a honrar a Deus e aos outros, em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa honrada e que entrega a honra, para que destrave em sua vida esse mistério maravilhoso do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amados, como eu sempre digo, e eu não falo hipocritamente, eu falo com sinceridade, é um prazer estar com cada um dos irmãos aqui. E ao longo da semana nós vamos encontrar muitas vezes, sabe por quê? Porque Jesus nos convida a edificar mutuamente. E como eu aprendo com os irmãos? Irmãos, o que eu tenho aprendido com os irmãos não se ensina no seminário, né, pastor Luiz? O que eu aprendo na caminhada com vocês e com Jesus não se ensina no seminário. Então vem aprender conosco, vem aprender um com o outro. Segunda é dia de encontro de sacerdotes. Vai ser aonde, pastor Luiz, amanhã? Aqui no templo, 7h30.